Dá uma. Glória a Deus. Aleluia. Quando os irmãos encontraram, quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. O livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incenso e puseram nele fogo. E puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. E os que não ordenaram, então saiu fogo diante do Senhor e o consumiram, e morreram perante o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Toda honra e toda glória é dada a Ele. Bom, aqui foi falado através dos louvores, o pastor falou sobre a vinda de Jesus. E sei que está próximo. Mas a igreja pergunta, mas pastor, desde que eu nasci, meus pais falaram que Jesus está voltando e até agora não voltou. Mamãe vai voltar. Aleluia. Talvez já voltou para um. Talvez ele está dando um tempo para você se decidir o que é que você quer. Mas não, mas pastor, eu não estou preparado. Irmão, Jesus diz assim: vinde a mim a todos. Ele chama todos. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, Ele quer que você venha adorar a Ele. Salmo 150, versículo 6, a Bíblia diz-nos um feito para adorar a Deus. Todo ser que respira, adore o Senhor. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando a Bíblia fala em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, a Bíblia diz que estava o Pai, estava o Filho e estava o Espírito. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Opa, eu sou o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Sim. Mas o templo precisa estar limpo para o Espírito Santo de Deus habitar. Porque o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. Não habita. Então aqui os filhos de Arão. Quem era Arão? Os irmãos sabem. Arão era filho de quem? Quem era a mãe de Arão? Joquebede. E Arão era irmão de quem? Moisés e Miriam. Amém? Glória a Deus. Então os filhos de Arão eram o que? Sacerdote do Senhor. Quando o povo de Israel estava no Egito, olha só um pequeno resumo. O povo de Israel estava no Egito como escravo. A Bíblia, quando José foi para o Egito, que o Egito, o seu povo
teu pai, Jacó, e seus irmãos, na terra, estava escassa. E os irmãos já conhecem a história que José foi vendido para aquele povo. Depois foi preso, depois se tornou governador do Egito. Mas ele disse que o rei morreu e depois não conheceu mais o povo hebreu. E aquele povo se tornou escravo. E começou a sofrer. E eles se clamaram a Deus. E Deus levantou Moisés para tirar aquele povo do Egito. Então eu disse que aquele povo saiu do Egito, mas muitos queriam voltar para o Egito. Muitos murmuraram contra Deus e Moisés. E a Bíblia diz que todos morreram no deserto. Por causa da obediência a Deus. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Deus é um Deus que consumidor, é um Deus de fogo. Esse texto aqui que foi citado, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, sacerdote do Senhor. Mas ele era sacerdote, pastor, sim, era sacerdote. Eles foram oferecer incenso a Deus ali. Mas perante Deus ele estava incorreto. Ele não estava fazendo a vontade de Deus. E hoje não é diferente, igreja do Senhor. A Bíblia diz que nós não podemos servir dois senhores. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que um é odiar, o outro é de amá-lo. Nós não podemos ficar entre dois senhores. Nós temos que escolher o caminho que nós queremos andar. E Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém chega ao Pai senão por Jesus. Então, o primeiro passo, confessar Jesus. Segundo, ser batizado nas águas. Terceiro, ter comunhão com a igreja e com Deus e ceiar todos os meses na casa do Senhor. Mas o mundo diz assim: não, mas eu já tenho um pastor, eu não preciso ir na igreja. Eu assisto os cultos em casa, assisto a pregação do pastor e diz que é cristão. Não, ser cristão não é fácil. Para uns que não querem nada com Deus. Mas quando você quer servir a Deus, fazer a vontade de Deus, você larga as coisas desse mundo. O que você fazia, a partir de hoje eu não vou fazer mais. Glória a Deus. Eu não vou fazer mais. A Bíblia diz que nós já temos só um Deus para nós adorar. O próprio Jesus Cristo fala em Mateus 22, versículo 34, 35. Amará nosso Deus de todo o nosso pensamento, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Aleluia. Será que você está amando a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu pensamento? Será que Deus é a primícia da sua vida? A Bíblia põe Deus em primeiro lugar na nossa vida. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, depois todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. Mas para isso nós precisamos o quê? De obedecer a palavra. Aleluia. A palavra é Deus. É Deus falando conosco, como eu falei. Em João 8,32, conhecerei a verdade o
liberta. A palavra vai o libertar. Aleluia. Mas quando você se entrega totalmente a Deus. Então esses homens aqui, esse sacerdote do Senhor, por que Deus matou? Mas Deus é amor? Sim ou não? Ele é um justo juiz. A Bíblia diz lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, ele não tem o culpado por inocente. Aleluia. Erramos, venha as consequências do erro. Talvez muitos estão passando por luta, dificuldade, tribulação. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examina-se o homem a si mesmo. Então nós temos que meditar o que é que nós fizemos lá atrás. Que os olhos do Senhor contemplam o bem e o mal. A Bíblia diz lá em Provérbios 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todos lugares, contemplando o bem e o mal. O guarda de Israel não dorme. Então esses homens aqui, eles foram oferecer essência ao Senhor, e morreram. Uns estudiosos, uns que estudam muito a Bíblia, filósofos, uns falam que talvez esses dois sacerdotes do Senhor estavam embriagados. Aleluia. Mas talvez eles nos prepararam, outros falam talvez não prepararam o essêncio como o Senhor tinha falado. Aleluia. Glória a Deus. Por isso nós temos que pôr em primeiro lugar Deus, as premissas em primeiro lugar na minha e na sua vida. Se você não pôr Deus na sua vida em primeiro lugar, as coisas não vão dar certo, irmão. As coisas, vai acontecer as coisas na sua vida, mas Senhor, eu estou servindo a Deus, as coisas ficam pior. Porque muitos não falam assim. Depois que eu aceitei Jesus na minha vida, as coisas pioraram. Não, você ainda não deixou Jesus entrar na sua casa, no seu coração. Jesus disse que o caminho é espinhoso. A porta é estreita. Aleluia. Para nós entrar no reino de Deus, nós temos que perseverar até o fim. Não é assim que Jesus disse? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus falou assim, Mateus 24, versículo 13. Aleluia. Aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Aleluia. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, tem que obedecer a palavra, fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Esses dois homens aqui foram consumidos, foi morto ali dentro do templo. Eles foram oferecer incenso a Deus naquela época, que hoje nós não precisa mais. Hoje nós somos livres para falar com Jesus, que Jesus veio e nos deu vida eterna para aqueles que creem, aqueles que querem ter vida eterna. Aleluia. E esses homens ofereceram ao Senhor. Glória a Deus. Ele não estava fazendo a vontade de Deus. Eles entraram lá de qualquer maneira. Como fala aqueles que estavam no versículo 8, 9, fala que estava embriagado. E entraram dentro da casa do Senhor para oferecer incenso. E Deus o consumiu.
Igreja do Senhor. Jesus Cristo veio para nos dar vida e salvação eterna. Vou chamar um pouco. Jesus Cristo veio para nos dar vida e salvação eterna. Não só o fato de nós aceitarmos Jesus, mas nós temos que obedecer a palavra de Deus. E pôr Deus em primeiro lugar na minha e na sua vida. Mas pastor, eu amo a minha mulher. Sabe que você ama mais do que a Deus? Aleluia. Pastor, eu amo meus filhos. Sim. Quem é mãe, quem é pai, tem um amor profundo pelos filhos. Mas você não pode botar seu filho em primeiro lugar e que é Deus. Assim diz a palavra de Deus. Mateus 10, 36, 38, 39 diz: aquele que ama seu filho, ou sua esposa, ou vice-versa. A esposa ama o marido mais do que a Deus, não é digno de entrar no reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É fácil? É fácil? A Bíblia diz que quando nós põe Deus na nossa vida, em primeiro lugar, as coisas vão acontecer. As portas vão se abrir. Mas Ele conhece o seu coração. Deus conhece os seus pensamentos. A Bíblia diz que Ele esquadrilha o nosso coração e prova os nossos pensamentos. Aleluia. Deus sabe todas as coisas. Jeremias 10, 17. Ele esquadrilha o vosso coração e conhece os nossos pensamentos. Não adianta nós falar que servimos a Deus e ainda fazendo as coisas ainda desse mundo. Aleluia. Pode ser consumido. Mas pastor, mas Deus mata. Ele matou aqui, ó. Mas tudo é permissão de Deus. A Bíblia diz que no Mateus 10, 30, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não sabe. Aleluia. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Tudo que acontece na minha e na sua vida é permissão de Deus. Nem tudo. Muitos falam assim, tudo é o diabo. Não. Nem tudo é o diabo. Tudo é permissão de Deus. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 26, se eu não me engano. Capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz que tudo, quando Satanás foi lá, Deus estava com seus anjos e o bicho foi lá, Satanás foi lá. Ele entra em qualquer lugar. Não diz, não, o diabo não entra na minha casa. Ele entra, irmão. O diabo é espírito. Ele entra aqui na igreja, entra em qualquer lugar. Aleluia. E quando você dá brecha para ele, ele faz estrago. Ele faz estrago. Mas com a permissão de Deus. A Bíblia diz, quando ele entrou lá no céu, e Deus viu o meu servo Jó, ele é digno, é fiel a mim, e o diabo já foi acusando a mim. Não, mas ele tem tudo. Tem muita riqueza, tem fazenda, tem gado, boi, ovelha, jumento, e uma família. Olha o que Deus fala. Você vai lá
Tira tudo que Jó tem, mas não toque nele. Não pode matá-lo. Glória a Deus. Bom, o diabo tem poder, mas não tem poder mais do que a Deus. Aleluia. Não tem. Glória a Deus. Tu vê aqui esses dois filhos de Arão, irmão de Moisés, sacerdote do Senhor. Por que falar assim? Não, mas vou matar porque você é sobrinho de Arão. Deus não quer saber, não. Ele quer saber que você é fiel a Ele. Ele quer saber que você é fiel a Ele e faz as coisas corretas perante Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que o Satanás foi lá, mas ele tem tudo. Uma família maravilhosa, rico, poderoso. Diz que era um dos homens mais ricos da terra. Diz que um camelo, naquela época, hoje, comprava um carro popular. Aleluia. E a Bíblia que ele tinha mais de 1000 camelos. Glória a Deus. O Satanás foi lá, tocou tudo. Até o filho foi morto. Mas pastor, mas Deus permitiu que ele tirasse até os seus filhos. Aleluia. Como é que andava os filhos dele perante Deus, irmão? Como? A Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos. E a Bíblia diz que os seus filhos estavam pelas madrugadas em festa, bebendo, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Aleluia, Jesus. E o pai orando, buscando a Deus. Era fiel a Deus. Já veio e matou todos. Matou seus filhos, filhas. Tirou tudo que ele tinha. Mas a Bíblia diz que ele foi fiel a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. A Bíblia diz que nós ser fiel a Deus até a morte. Como Jesus Cristo foi. Glória a Deus. Até a morte. Glória a Deus. Igreja do Senhor. Mas pastor, mas Jó não orava para os seus filhos? Sim. Mas homem nenhum pode salvar outro. Mulher nenhuma pode salvar outra. Pode salvar seu filho, seu esposo ou vice-versa. Aleluia. O poder está na mão de Deus. Aleluia. Se eu não obedecer, se você não obedecer a palavra, andar reto perante Deus, vai acontecer. Jesus disse para nós vigiar, orar e vigiar. Aleluia. Nós ainda nós somos carne. O homem todo dia ele pega, ele erra. Mas Jesus disse para nós perdoar, pedir perdão quantas vezes? 77. Quantas? Não vi. 77. Só um dia? Todos os dias nós temos que perdoar e pedir perdão para Deus. Que nós vivemos no mundo ainda, o mundo, a vez que o mundo é do maligno. E a Bíblia nós pecamos pelo pensamento, pelo olhar. Nós pecamos todos os dias. Glória a Deus. Por isso que eu falei, Jeremias 10, versículo 17. Ele conhece o meu pensamento, o seu pensamento, esquadrilha o nosso coração. Aleluia, Jesus. Não adianta nós mentir para Deus. A vez que o mentiroso não herdará o reino de Deus. Os mentirosos não herdará o reino de Deus.
Os bêbados não herdarão o reino de Deus. Está na palavra. Aleluia. Eu não posso sair da palavra. Glória a Deus. Não posso. Se eu não falar a palavra, que eu não falar o que está escrito aqui, que para você não fazer, não fazer isso, não fazer aquilo, eu vou para o inferno junto com todos que estão aqui. Então eu preciso falar que o inferno existe, o inferno é real. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi lá nas profundezas e pregou para aqueles espíritos que estavam em prisão. E muitos hoje ainda estão aprisionados. Mas Jesus veio para nos dar graça, para nos dar vida eterna. Você quer vida eterna? Sim ou não? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Quem tem medo de morrer? Já levantou um ali. Só o João tem medo de morrer. Aleluia. Agora o que Jesus fala em João 11, 25. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas para você morrer, tem que estar com Cristo. Morrer em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus já morreu por nós. E Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que hoje está ao lado do Pai, intercedendo por cada um de nós. Por mim, por você, para nós ter vida eterna. Ele disse que foi preparada a morada. João 14, versículo 1. Porque se turbe vossos corações. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Você quer ir para a casa do Pai? Glória a Deus. Mas para chegar ao Pai precisa passar pelo Filho. Jesus disse, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém, ó irmão, ninguém vem ao Pai, senão primeiro. Aleluia, Deus. Primeiro que a igreja? Confessar Jesus. Mateus 10, 32, 33. O que é que Jesus fala? Para aquele povo. E para nós também. E para mim, que eu estou mais próximo aqui da palavra. Aquele que confessar perante os homens, eu confessarei meu Pai que está lá no céu. Mas aquele que me negar perante os homens também, eu negarei. Aleluia, Deus. Naquele dia. Irmão, o homem é ordenado morrer uma só vez. Aleluia. Depois vem o quê? Igreja. O homem é ordenado, Hebreus 4, 27. O homem é ordenado morrer uma só vez. Depois vem o juiz. Depois nós vamos ser julgados perante Deus, perante o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, os discípulos de Jesus perguntam para ele. Lucas capítulo 13, versículo 24. Senhor, são poucos os que entrarão no reino de Deus. E Jesus disse para ele, os seus discípulos: esforçai. E algumas Bíblias tem porfiai. Porfiai quer dizer, esforçai para entrar pela porta, porque a porta é estreita. Muitos procurarão entrar e não vão entrar. Aleluia. Irmão, Glória a
pensou, igreja? Naquele dia você chega lá, não, Senhor, eu ganhei muitas almas. Eu ia para a igreja todos os dias. Todos os cultos, não perdi um culto. E chegar lá, ganhei muitas almas para teu reino. Chegar lá na porta, você vai ser parado. Não vai poder entrar. A Bíblia tem uma separação, como o pastor separa o bode da ovelha. A ovelha à direita e o bode à esquerda. O bode porque não obedece a palavra. Os mandamentos de Deus. Os estatutos de Deus. Como esses homens aqui não obedeceram. Não obedeceram a palavra de Deus. Ele foi fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. E não é assim, igreja. Não é assim, irmão. Faz as coisas para Deus com ordem e decência. Aleluia, Deus. Põe Deus em primeiro lugar na sua vida. Deixa Deus cuidar da sua casa e da sua família. Do seu trabalho. Como eu falei, Jesus foi preparar a morada. Mas nem todos entrarão no reino de Deus. Se você não entrar no reino de Deus, para onde você vai? Deus está dando oportunidade para cada um de nós decidir o que nós queremos na nossa vida. Zacarias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia não é por força nem por violência. Jesus Cristo não força ninguém sem que ele aceitaram ele. Ele já fez a parte dele, nós somos livres. Você é livre. Deus não se mete na sua vida, não. Você faz o que você quiser, que você entende. Mas Ele sabe o que é o melhor para mim e para você. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, Ele sabe o que é melhor. Talvez nós homens queremos ultrapassar na frente de Deus. Não espere o tempo de Deus. Aí mais na frente quebra a cara. É botar a culpa de Deus, é botar a culpa da igreja, é botar a culpa do pastor, é botar a culpa dos irmãos. O mundo